Amados casais, a paz do Senhor. Eu sou o Guilherme Guetti. E eu, Pamela Guetti. No vídeo passado, nós tratamos sobre os papéis do marido no casamento. Hoje apontaremos os papéis da esposa na relação matrimonial. Vamos nessa? Vamos lá. No casamento, há papéis a serem observados. E o segredo para um casamento saudável consiste em cada cônjuge cumprir o seu papel. Para nos auxiliar, Deus nos deu a Bíblia como uma espécie de manual do fabricante para o casamento. E acreditem, aquele que criou o casamento sabe o que diz, bem como o que precisa ser feito para que sua criação, no caso o casamento, funcione adequadamente. Tenha uma coisa em mente, não adianta chegar para Deus querendo cobrar a garantia do seu casamento se você não está seguindo o manual de instruções. Na verdade, meus irmãos, o casamento apenas reflete o quão próximo ou quão distante estamos do nosso Deus. Em Efésios 5:22, o apóstolo Paulo nos diz o seguinte: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Em outras palavras, Paulo deixou claro que o principal papel da esposa é ser submissa ao marido. A submissão ainda hoje é mal interpretada. Então, para tentar elucidar esse termo, vamos começar explicando o que não é submissão. Submissão não significa que a mulher é inferior ao homem. É uma questão de posicionamento e não de valor. Também não significa ser capacho, pois o homem deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Anotem essa chave aí, meus irmãos. Submissão não diz respeito a gênero. A Bíblia não diz que a mulher tem que ser submissa ao homem, mas que a esposa deve ser submissa ao marido. Portanto, é dentro da funcionalidade do casamento e da família que essa relação precisa existir, já que uma família bicéfala, ou seja, com duas cabeças, não funciona. Nenhuma mulher é feliz mandando no marido e nenhum marido é feliz mandando na esposa. É preciso, então, harmonia. Segundo Matthew Henry, a mulher foi feita de uma costela tirada do lado de Adão, não de sua cabeça para governar sobre ele, nem de seu pé para ser pisado por ele, mas de seu lado, para ser igual a ele, debaixo do seu braço para ser protegida e perto do coração para ser amada. Portanto, ser submissa é estar sob a mesma missão que o marido. Não significa desonra nem falta de liberdade. Lembrem-se do exemplo da igreja. Quando ela se submete a Cristo, aí ela é mais livre. Uau! A submissão não deve ser exigida a qualquer custo, mas como convém ao Senhor. Me consta de Colossenses 3:18. Mulheres, vamos combinar. Não é nada complicado ser submissa a um marido que nos ame como Cristo amou a igreja. Mas, amor, e se o marido não for cristão? Bem, mesmo que o marido não seja cristão, o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 3:1, ainda assim o reconhece como cabeça do lar, a quem a mulher deve ser submissa, assim como os homens devem se submeter aos governantes, mesmo que eles não sejam cristãos. Todavia, se o marido cristão ou não exige algo que fira sua consciência cristã ou conspire contra a verdade de Deus, a esposa está desobrigada a se submeter ao marido, como nos casos em que o marido pede à esposa que mantenha relações sexuais com outros homens, que minta e aí por diante. Outro papel da esposa é edificar o lar. Provérbios 14:1 diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Quem movimenta a família é a esposa. Quem faz acontecer o que Deus diz ao marido é a esposa. Verdade. Isso porque a mulher também tem a capacidade de multiplicação. O marido ouve a voz de Deus e lança semente sobre o lar. A esposa pega essa semente que Deus lançou e executa dentro da casa. Bem, embora seja papel do marido ouvir a direção de Deus, vigiar o que acontece no lar e fornecer alimento espiritual para a sua família, é óbvio que a esposa também ouve a voz de Deus, vigia e medita na palavra. Mas a esposa não deve fazer isso saindo da sua posição, saindo do seu papel. Nosso papel, mulheres, é de submissão.
Estejam certas de que, se estivermos cumprindo esse nosso papel, Deus honrará nossas casas. Muito bom. Como dito em nosso último vídeo, Deus fez o homem dotado de força, mas o chama para liderar pelo amor. Essa é a morte do homem. Mas, amor, qual seria a morte da mulher? Ótima pergunta. Deus nos fez com todas as capacidades para sermos independentes. Portanto, a morte da mulher é essa. Embora possa fazer tudo sozinha, ela precisa se submeter à liderança do marido. Muitas vezes, a esposa sente que deve ter a mesma autoridade que o marido no lar, pelo simples fato de ganhar mais do que ele, ou em alguns casos, sustentar integralmente a família. É mesmo. Mas ainda que a esposa ganhe mais, o cabeça da casa continua sendo o marido. Portanto, respeite e valorize seu marido. Isso influenciará até os seus filhos. Se você quer um marido melhor, honre-o e deixe-o ser o cabeça do lar. Por fim, mas não menos importante, cabe a nós, esposas, cumprir nossos papéis de amiga, intercessora, amante, ajudadora, auxiliadora, conselheira e aliviadora de tensões. Vou cobrar, hein? Esperamos que esses vídeos tenham abençoado vocês e que maridos e esposas tenham compreendido quais são os seus papéis dentro do casamento e os coloquem em prática, a fim de que desfrutem de casamentos equilibrados e, meus irmãos, distantes da mediocridade, porque é isso que Deus tem preparado para nós. Casamentos saudáveis. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.